Olá, espero que você tenha gostado dos vídeos anteriores. Eu sou o professor Pedro, o nosso canal Português em Dose Dupla. Estamos aqui para falar de assuntos que vão provavelmente ajudar, aliás, provavelmente não, né? Quer dizer, a minha expectativa é que certamente os assuntos aqui desenvolvidos sejam de bastante proveito para você que está estudando, você que vai fazer o Enem, você que vai fazer o vestibular, você que vai fazer uma prova para uma academia militar, ESA, SPSEX, Colégio Naval, Escola Naval, né? Então você que vai fazer uma prova de língua portuguesa. Toda prova de língua portuguesa tem análise de um texto. Bom, na aula passada, nas duas primeiras partes, dos dois vídeos, nós falamos a respeito do que é um texto, algumas das suas características básicas. E hoje nós vamos começar a ampliar essas ideias, tá? Então, nosso assunto de hoje, neste vídeo, é textualidade. Então, nós vamos fazer uma introdução ao conceito de textualidade. Quer dizer, o que é um texto? Quer dizer, o que é o texto nós vimos na aula passada. Mas as características que fazem de um texto. Que características são essas? São exatamente 7 características que você está vendo. Você está vendo aqui no nosso slide. Então, quais são essas características? Então, nós vamos chamar de textualidade ao conjunto de características formais que fazem do texto esse tecido, quer dizer, que fazem do texto o texto, essa essência. Quais são essas características? Bom, essas características, duas estão ligadas à gramática, duas são essencialmente gramaticais, diríamos assim, a coesão e a coerência. E as outras 5 são de natureza contextual, que são a intencionalidade, a intertextualidade, a informatividade, a situacionalidade e a aceitabilidade. Talvez em alguns vídeos, outros lugares, você vai ver numa ordem diferente. Eu dei essa ordem aqui, mas isso não importa muito. Então, as duas primeiras características são de base gramatical. A coesão, quer dizer, o que é a coesão? Então, aliás, é um pouco difícil separar a coesão e a coerência. Nós separamos apenas para fins didáticos, apenas para facilitar o nosso estudo, porque as duas estão ligadas. A coesão é a ligação entre as partes do texto. Então, imagine o seguinte: quando você vai escrever, você faz uso de pronomes, você faz uso de conjunções. Então você faz uso de pronomes pessoais, ele, ela, pronomes demonstrativos, isso, esse. Isso dá ao texto um caráter, dá uma ligação entre as partes. As conjunções que dão ideia de oposição, de concessão, de tempo, de causa, isso é coesão. Claro que a coesão vai ter o seu desdobramento, que nós vamos ver num outro vídeo. A coerência é a harmonia entre essas partes. Então, ao fazer essa ligação tem que ser coerente. O que é coerência? É a harmonia entre as partes do texto. Então, veja como isso está essencialmente ligado à coesão. E essa harmonia tem que fazer sentido. Então, meu texto tem que progredir. Eu não posso ter a impressão de que o texto não anda, de que ele não flui. Então, isso é coerência. A intencionalidade é a finalidade do texto. Ou seja, o texto tem um objetivo, um para que ele serve. Então, se você pegar uma notícia ou uma reportagem, que são textos do gênero jornalístico, esses textos não têm a mesma intenção, a mesma finalidade que, por exemplo, um artigo de opinião. Não tem a mesma finalidade que um poema ou uma crônica. A fábula, que era um texto narrativo da antiguidade, tinha uma finalidade clara, uma intencionalidade. Embora eu vou dar exemplos
nas nossas partes sucessivas desta aula, isso será assunto para um próximo encontro, tá? Então fique ligado, olha, se você está gostando desta aula, siga-nos no Instagram, Português em Dose Dupla, veja nosso telefone aí para aulas particulares, se você tiver interesse. Nós também podemos conversar via Skype ou Google Meet, e apoie o nosso canal, nosso Pix aqui embaixo, profpedromelo@gmail.com. Ajude o nosso canal a melhorar e a adquirir novos recursos, se você está gostando dos nossos temas. Mas continuando, falei da intencionalidade, que é a finalidade, a intertextualidade, que é a marca de outros textos no texto. Nós vamos chamar isso de intertextualidade, e esse é um fator de textualidade muito importante, tá? A informatividade, que é o equilíbrio entre informações já conhecidas e as informações novas que o texto vai agregar. Isso também está ligado à coerência, porque à medida que o texto progride, ele tem que trazer novas informações, ao mesmo tempo em que ele mantém um equilíbrio com as informações que já foram dadas. Veja como essas características, como esses fatores estão ligados uns aos outros. Além disso, nós também temos a situacionalidade, que é a adequação ao contexto, ao gênero, por exemplo, que você está fazendo seu texto. Então eu preciso ter uma adequação contextual. E a aceitabilidade é a expectativa do leitor, está ligada à situacionalidade. Aliás, é difícil separarmos esses fatores. Nós separamos, né? Nós estudamos, é uma questão didática, mas essa separação nem sempre acontece na prática, né? Às vezes um fator de textualidade está ligado ao outro. É difícil separar a coesão da coerência, é difícil separar a intencionalidade da situacionalidade ou da aceitabilidade. Eles estão todos ligados. Então veja aí, 7 fatores: coesão, coerência, intencionalidade, intertextualidade, informatividade, situacionalidade e aceitabilidade. Então você está vendo que estudar texto não é aquela coisa manjada, né? Olha, então cada um lê e interpreta de uma maneira diferente. Não, senhor, eu tenho mecanismos que vão me ajudar a entender, a analisar, a decifrar as tramas, as costuras do texto. Então fique ligado que no nosso próximo vídeo, aliás, na próxima parte desta aula, nós vamos agora na sequência falar dos fatores de textualidade na sua ordem. Então preste atenção aí, e o primeiro fator vai ser a coesão. Então atenção aí para mim, que nós vamos falar dos fatores de textualidade.